Gênesis, capítulo de número 37, e eu vou ler com vocês a partir do verso 1 e leio até o verso de número 4. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Esse texto aqui que eu li trata-se, lógico, da história de José, capítulo de número 37. Depois nós vamos para o capítulo de número 39 e você vai marcando aí, capítulo de número 40, tá bom? E 41 também, por que não? Tá aqui os capítulos que tratam aí da história de José. Quando nós falamos aqui com vocês que no reino de Deus, para ganhar, nós temos que aprender a ganhar, tá bom? Então, um aprendizado. Ganhar no reino de Deus é um aprendizado, porque nós temos que fazer tudo totalmente diferente do que nós fazíamos quando estávamos no mundo. No reino de Deus existem princípios que eles são específicos e você vai aprender com a palavra de Deus, ela que é o manual. Por isso, aqueles que leem pouca Bíblia, poucas vezes a Bíblia, ele não consegue realmente aprender aqui os princípios e por isso as vitórias são poucas e às vezes muito mais derrota do que vitória, ou então um longo tempo, muito tempo durante aí as batalhas, as guerras da vida e nunca consegue triunfar, nunca consegue aprender. Por quê? Ele está na escolinha, Deus está ensinando. E quando está quase superando aquela lição, ele tem que voltar para o início, porque não assimilou muito bem a lição, não aprendeu, então reprova. O reino de Deus tem isso também. Você é reprovado e você vai recomeçar. E vamos ver agora se vai aprender essa lição. De modo que tem pessoas da igreja que às vezes ficam numa mesma prova, numa mesma tribulação, numa mesma situação e não consegue vencer isso durante, às vezes, 7 anos, 10 anos, 15 anos e nunca sai daquele negócio, porque está faltando detalhe no aprendizado. E Deus não vai passar você para a próxima fase, Deus não vai passar você para a próxima lição sem você aprender a primeira. Aí no mundo, passa você de qualquer jeito, você vai, mas vai sem o conhecimento adequado. Agora no reino de Deus, não. No reino de Deus, nós vamos ter que aprender primeiro, para depois passarmos de fase. E aqui na história de José, nós temos a lição primeira que nós devemos aprender. E eu falo para você então, vamos lá. O que eu devo aprender primeiro nessa arte de ganhar, de ser vencedor? A primeira lição que nós vamos aprender é perder. Pois é, precisamos aprender aqui a perder. Se você não perder, não aprender a perder, você jamais no reino de Deus, você vai aprender a ganhar. Sim, porque no reino de Deus as coisas são totalmente diferentes e por que não falar ao contrário?
do reino dos homens. Por exemplo, no reino dos homens, quem quer ser o primeiro tem que aparecer, tem que se esforçar, tem que ser aquela pessoa estrela. Esta vai ser a primeira que vai ocupar o primeiro lugar. E no reino de Deus? No reino de Deus, aquele que quiser ser o primeiro tem que aprender a ser o último. Tem que aprender a ser o último. Aquele que quer ser no reino de Deus honrado, quer honra, pois você vai ter que aprender a servir. Você servindo, então você vai ser honrado. Porque no reino de Deus, Deus não criou para a estrela, para as pessoas ficarem brilhando. Quem brilha é Ele, quem aparece é Ele. Agora, se você quiser ter alguma coisa a mais no reino de Deus, aprenda os princípios do reino de Deus. E quando nós olhamos para a vida de José, não foi, primeiramente, um percurso só de perda, irmãos? Pois é. Qual que foi o momento, o clímax, o ápice da história de José? Governador do Egito. E as pessoas todas hoje olham para isso, pregam o quê? O momento da honra, a dupla honra. E vai chegar para você o momento da dupla honra. E nós até queremos que chegue. E Deus também quer que você seja honrado dessa forma, dupla honra. Honra dobrada. Mas sem passar pelo processo, você não vai chegar lá. Porque às vezes as pregações ficam só no momento em que José é honrado, que José se torna elevado a governador do Egito, mas não considera o processo na vida desse moço, que com 17 anos era primeiro fiel à casa do seu pai. Por que ele trazia a má fama dos seus irmãos para o pai? Porque os seus irmãos eram infiéis. Porque não lhe davam direito com as coisas que eram do pai. Estava ali tratando levianamente as coisas do pai. E José não era conivente com aquele erro, não era conivente com aquele pecado. Então José trazia para o pai o que os irmãos estavam fazendo na administração da fazenda, dos negócios do pai. E aqui no reino de Deus, aquele que quer andar de forma correta, então ele é tido por errado. É a pessoa que vai ser observada. Mas olha a postura de José. Mantinha-se fiel ao seu pai, que o amava e que também demonstrava esse amor por ele, até fazendo uma túnica de várias cores, e isso fazia com que despertasse no coração dos irmãos um ciúme doentio. E desse ciúme doentio, depois que José conta ainda 2 sonhos para eles decidem então matar a José. Esse era o desejo deles, matar a José. Então começa o processo de perda na vida de José. Começa a perder. Lá na frente ele ia ser um ganhador, lá na frente ele seria um vencedor. Todavia tem que aprender agora a conviver com os momentos de perda. E se você notar, isso é comum na história dos personagens da Bíblia Sagrada. E daí eu já vou direto também para o Novo Testamento para apontar para vocês, pois eu disse que existem tipos e antítipos. E nós estamos tratando de figuras. E também da realidade, das sombras e da realidade. E José, ele é uma sombra. José é uma figura. José é um tipo. De quem? Do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. E José aqui no Primeiro Testamento, ele então vai sair da casa do pai, ele vai ser vendido por causa de ciúme, e ele vai cair lá no Egito, na casa de Potifar, e lá ele vai ser traído, ele lá vai ser tentado, e em tudo isso aí ele não vai ceder à tentação, ele não vai ceder ao pecado, e ele vai ser levado então ao cárcere, e vai ficar preso até o tempo de Deus na sua vida. Pois é,
aquele que está no aprendizado aqui de vitória, de bênção, de vencedor, tem que também observar isto. Existe o tempo oportuno de Deus. Não é o meu tempo, é o tempo de Deus. E nesse tempo de Deus, eu estou aprendendo, então, a perder. Por que eu preciso aprender a perder? Para me desapegar. Porque Deus vai dar coisas excelentes para nós, mas o nosso coração não pode ficar preso naquilo que Deus vai nos dar. Quantas pessoas hoje não podem receber bênçãos de Deus porque não vão saber lidar com elas? Não pode ter um salário diferenciado, porque ele vai perder a oportunidade de servir a Deus. O coração dele não vai saber lidar com estas coisas. Então Deus não dá, Deus não concede, enquanto você não aprender a se desapegar verdadeiramente dessas coisas. Sonde o teu coração, procure te conhecer melhor, como que você está lidando com as coisas espirituais. Então, neste momento aqui, olha só, José na casa de Potifar, depois o cárcere, e depois então, lá dos seus 30 anos, ele vai ser então tirado lá de baixo, lá do cárcere. Agora eu quero falar para você o seguinte, em todo esse processo, porventura, José murmurou contra Deus? José transgrediu a lei de Deus, os princípios do reino de Deus? Não, José entendia muito bem isso aqui. É momento de perder. Se é momento de perder, então eu não estou apegado a nada. Eu não estou apegado às coisas materiais. O que me interessa é ser íntegro, é ser sagrado a Deus, consagrado a Deus. Servir a Deus independentemente do momento em que esteja passando, do que eu tenho nas minhas mãos. Não importa como as pessoas estão me tratando nesse momento, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com o reino de Deus, eu tenho um compromisso com o chamado, com a vocação de Deus. Eu estou entendendo o processo pelo qual eu estou passando. E precisa triunfar, precisa crescer, precisa amadurecer. E se cresce, se amadurece, em que momento? No momento da dificuldade, da tribulação, dos testes. É aqui o momento em que Deus está nos aperfeiçoando, melhorando o nosso comportamento, a nossa visão, o modo de pensar, o modo de agir. Porque na bonança ninguém quer aprender, só quer usufruir do que vai ter. E é muito perigoso isso. Quando o povo de Israel prestes a sair do deserto e entrar na terra de Canaã, Deuteronômio isso, já acampados ali nas campinas de Moabe, prestes a adentrar, Deus falou com o povo através de Moisés o seguinte: eu vou introduzir vocês numa terra que mana leite e mel. E lá vocês vão crescer, vocês vão aumentar, vocês vão se enriquecer, os seus gados vão aumentar, vocês vão ter fazendas grandes, vocês vão ficar com abundância. Tome cuidado para que o teu coração não se eleve e você diga que foi com as tuas próprias forças que ganhaste tudo isto. E pensando dessa forma, vocês vão virar as costas para mim e vão se esquecer de mim que te dei todas essas coisas. E vocês conhecem muito bem a história. Eles entram. Aqueles primeiros que estavam ouvindo a instrução, eles realmente se mantiveram fiéis ao Senhor. No entanto, com o passar do tempo, essa lição não é passada adiante. E as gerações seguintes, elas realmente estão enriquecidas, porque a terra onde Deus os havia colocado era uma terra que manava leite e mel. É uma terra excelente, tudo que plantava produzia, tudo que criava crescia. Era excelente, as bênçãos de Deus estavam sobre aquele lugar e sobre a vida das pessoas. E o que é que eles fazem? Viram as costas para Deus. Se apegam tanto à riqueza e Deus já não é mais aquele que ocupava o primeiro lugar. E daí perderam. Então, se não aprender a ganhar, quando ganhar, você vai perder, você vai desperdiçar. Agora,
Se a primeira lição, que é aprender a perder primeiro, for bem assimilada, for bem aprendida, quando você estiver lá, você não vai perder, porque você já aprendeu bem a lição. Então José, ele passou pela lição, até que chega ao ponto de ser governador. E vejam, quando avista os irmãos, chega no momento que se revela aos irmãos e ele entende o propósito de Deus, um momento que ele poderia vingar dos seus irmãos. Estava com tudo para executar a vingança. Estava na posição que Deus lhe deu e tinha condição para tal. No entanto, ele olha para os seus irmãos e chora e se revela como tal, como um dos seus irmãos. E embora sendo governador, ele vai dizer: não pese no coração de vocês o ter me vendido para cá, porque vocês não me enviaram. Quem foi que me enviou? Foi Deus. Deus me enviou adiante de vocês para que preservasse a vida de vocês. Então vejam, aprendeu a lição. Não foi orgulhoso, não foi soberbo, não estava preso no cargo, não estava preso na posição que tinha, continuava preso em Deus. Era um coração misericordioso, era um coração bondoso, era um coração que perdoava os seus inimigos. Toda aquela marca trazida do passado caiu por terra naquele momento em que José libera o perdão para os seus irmãos e abraça os seus irmãos, beija os seus irmãos e chora com os seus irmãos e fala para os seus irmãos: tragam meu pai para cá e traga também toda a casa para cá e eu vou colocá-los no lugar excelente, maravilhoso. E então, agora ele tem condição de ser um vencedor e também transferir a bênção, porque aquele que aprende a perder, quando ganha com o Senhor, transborda as bênçãos sobre a vida de outras pessoas. É isso que o Senhor quer nos ensinar. E o antítipo de José é Jesus Cristo. Não fez a mesma coisa? Deixou a sua glória e tomou a forma de homem, perdendo. Está perdendo. E na forma de homem se humilhou. Olha só, se humilhou. Quantas coisas Jesus abriu mão para realizar uma obra de salvação, uma obra de resgate da nossa vida. Deixa a sua glória, deixa a sua majestade, toma forma humana. E aqui, em forma de um homem, foi tentado como qualquer um, mas não cedeu, não pecou. Jesus não pecou, foi fiel a Deus. E foi fiel até a morte, e morte de cruz, que era a pior morte daquela época. E lá na cruz, no último suspiro, disse: Pai, está consumado. A obra que o Pai lhe havia confiado, ele levou até o fim. E aí o texto de Filipenses capítulo 2, Paulo escreve: Deus depois o ressuscita dentre os mortos e vai lhe dar um nome que é sobre todos os nomes, diante do qual todos os joelhos, tanto daqueles que estão nos céus quanto na terra, hão de se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós temos uma figura na história de José, e nós temos aqui a realidade em Cristo Jesus. E o que é que o Senhor Jesus quer que nós aprendamos? Pois é, a viver como ele viveu. Vamos aprender, irmãos, a primeira lição? Vamos aprender a perder? Quando se entrega a vida para Jesus, nos primeiros momentos, irmãos, é perda de amizade, perda de família, perda de coisas materiais. Pois é, às vezes até na igreja mesmo as pessoas não entendem aquilo que o Senhor Deus está fazendo na nossa vida. Pois é, não vão entender o propósito de Deus e você e Deus. Deus não está colocando o terceiro aí, é você e Deus. Seja fiel a Deus, nunca em detrimento dos outros, nunca passando por cima dos outros. Você não precisa humilhar os outros para você subir. Calma. Isto é no mundo se age assim, aqui não. Perca, aprenda a perder
para lá na frente Deus te dar vitória, para Deus te abençoar, para Deus te fazer prosperar, para Deus te fazer crescer. Quando a vitória chegar da parte de Deus para a tua vida, tendo já aprendido essa primeira lição, você não vai perder nada mais. Você vai ser mais do que vencedor por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a lição a aprender. Que Deus continue a abençoar cada vez mais cada um de vocês. Amém.